aqui conosco para bater um papo sobre isso. Lúcio Barbosa, ele que é CEO do Vasco. Cícero Melo nos acompanha também nesta entrevista para a gente explicar um pouco mais sobre a situação do Vasco, que quer usar o Maracanã para mandar os seus jogos. Também ainda tem um imbróglio a respeito de público em São Januário. A gente vai tentar esclarecer todos esses pontos também. Cícero, seja muito bem-vindo, assim como o Lúcio. Um prazer recebê-los aqui no nosso Sport Center. Uma ótima tarde. Um beijo a vocês. Ok, um beijo para você também, Glaucio. Um abraço para os companheiros, Jean Oddi, Renato Rodrigues e ao fã de esporte, especialmente ao torcedor Cruz Maltino. Nós estamos aqui na sede administrativa da SAF do Vasco da Gama, aqui na Barra da Tijuca, e quem nos recebe aqui é o CEO, o novo CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, para explicar toda essa confusão, todo esse imbróglio para a torcida Cruz Maltina, o que está acontecendo. Se o Vasco joga domingo ou não joga domingo no estádio do Maracanã, às 11 horas da manhã ou em outro horário. Muito obrigado, prazer em te conhecer, primeira vez que estamos nos conhecendo, né, ao vivo. E seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela entrevista. O torcedor do Vasco está ansioso para saber o que está ocorrendo e se há chance ainda de um jogo Vasco e Atlético, primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro, ser realizado no Maracanã, independentemente do horário. Boa tarde. Sim, boa tarde, obrigado, Cícero. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar no programa Sport Center. Bom, primeiro é uma coisa inédita, né, o que está acontecendo com o Vasco. Beira o absurdo que está acontecendo. A gente não tem lugar para jogar, né, sendo que a gente foi o primeiro a ter um estádio próprio, o maior das Américas até a construção do Maracanã. E hoje a gente não pode receber a nossa torcida na nossa casa e a gente não pode jogar no Maracanã, que é um bem público. Então a gente está lutando ainda. Existe a possibilidade, sim, respondendo sua pergunta. A gente entrou com uma ação hoje, novamente, para tentar jogar no Maracanã domingo às 11 horas da manhã. Existem algumas outras possibilidades de postergar um pouco em relação ao horário, mas isso a gente está combinando, conversando com o Atlético Mineiro, com a CBF também, e com a própria Globo, que tem o direito de transmissão, mas existe essa possibilidade ainda. Vocês estão recorrendo no momento ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é composto por 25 desembargadores, tentando, né, teve uma liminar a favor do Vasco, para ter o jogo domingo, 11 horas da manhã, sim, e ela foi cassada, né? E agora vocês estão tentando reverter essa situação. É possível? Há tempo? Porque os ingressos nem começaram a ser vendidos ainda, né? Há tempo, sim. Acho que é importante a gente frisar que a gente cumpriu todo o processo, que sempre foi o mesmo processo desde que começou a concessão no Maracanã, que a gente tem um consórcio no Maracanã com o Flamengo e Fluminense. A gente mandou o pedido em tempo hábil, a gente cumpriu com todos os passos do processo que sempre foi combinado. A gente teve demora por parte do Flamengo em responder a nossa solicitação para jogar no Maracanã, e depois dessa demora a gente entrou com a ação, como de praxe, tivemos a liminar aceita e depois ela foi cassada. E agora a gente entrou novamente. Em relação à venda de ingresso, a gente tem que vender os ingressos com 48 horas, então há tempo sim, né? A gente pode começar a vender os ingressos amanhã e com o tempo hábil do torcedor, do sócio-torcedor e do torcedor do Vasco comparecer ao Maracanã. Ô Glaucio, eu deixo o Lúcio também com vocês, porque ele disse que tem tempo hábil para começar a vender o ingresso, mas tudo tem que ser resolvido hoje. Tem que conseguir uma nova liminar hoje para, a partir de amanhã, vender os ingressos para o local onde vai ter o jogo. O jogo pode ser São Januário sem torcida, pode ser no Maracanã com torcida. Não sei se existe possibilidade de um outro estádio, quem sabe o Newton Santos, mas eu deixo para vocês questionarem, conversarem com o Lúcio. Muito obrigada, Cícero. Gostaria, Lúcio, que você falasse para a gente, por favor, a punição a qual o Vasco foi colocado, né, de jogar sem torcida, ela já acabou, ela já foi cumprida. E por que não jogar em São Januário? Qual que é o grande problema agora para que o Vasco utilize a sua casa recebendo torcida ainda? Essa é uma boa pergunta, obrigado, Gláucia. Esse é um outro fator que beira o absurdo. Nós cumprimos a punição, né, de ter 4 jogos sem a nossa torcida na nossa casa. Nós aceitamos a decisão da justiça, cumprimos, e agora a gente quer jogar em casa, né? A nossa primeira opção sempre foi São Januário. A gente quer jogar em São Januário com a nossa torcida. Só que com essa impossibilidade de, por outras decisões da justiça, a gente ter essa impossibilidade de receber o nosso torcedor na nossa casa,
a gente tentou ir jogar no Maracanã e a gente continua tentando ir jogar no Maracanã. Em paralelo a tentar jogar no Maracanã, a gente continua, sim, tentando que São Januário seja liberado para a nossa torcida. Né? A gente teve uma reunião na FERJ com todos os órgãos envolvidos, porque a proibição ela não se trata só do interno de São Januário, ela se trata também do externo de São Januário, dos arredores. Então a gente se reuniu com LURB, com o Sete Rio, com a FERJ, com a CBF, com todos os órgãos, com o PMBEP, com a Polícia Civil. Então todos estavam lá juntos na semana passada, em reunião na FERJ. E essa segunda-feira nós tivemos outra reunião, uma vistoria, uma visita em São Januário de todos esses órgãos, tanto internamente como externamente. Então a gente está tentando também, em paralelo, liberar São Januário para a nossa torcida. Se a gente conseguir, essa é sempre a nossa primeira opção. Se a gente não conseguir, a gente tem o direito de jogar, como está previsto na TPU, a gente tem o direito de jogar nas mesmas condições de igualdade no Maracanã, assim como tem Flamengo, Fluminense e Botafogo também. E Lúcio, primeiramente, obrigado por atender a gente, um abraço, prazer. Você falou de duas frentes que o Vasco está trabalhando, Maracanã, São Januário. Newton Santos é uma opção? Vocês têm uma terceira situação? Vocês têm algum diálogo, inclusive, com o departamento de futebol, comissão técnica, até para entender o quão é interessante para o Vasco ir para um gramado diferente? Não estou nem falando se é bom ou se é ruim, o sintético do Botafogo me parece ser um bom gramado. É uma possibilidade. E qual que é o deadline de vocês assim, para decidir, bater o martelo? Tem outras opções além do Newton Santos também? Como que está nesse sentido? E essa parte técnica, se isso foi conversado com a comissão, se é algo que deixa os jogadores, por exemplo, confortáveis em jogar no Newton Santos? Excelente pergunta. Primeiro, o gramado do Newton Santos, acho que indiscutivelmente ele é um dos melhores do Brasil hoje, né? Então o Botafogo está de parabéns, é um dos melhores gramados, mas ele é sintético. Então a gente tem uma primeira dificuldade de, se a gente for jogar no Newton Santos, é como se a gente fosse visitante, porque a gente não está acostumado a jogar no Newton Santos. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem essa possibilidade na mesa. Também vamos decidir hoje sobre essa possibilidade. Eu tenho conversado com o Tário, que é o CEO do Botafogo. Lá fora a gente também tem relacionamento com o John. E existe a possibilidade ainda de ir para o Newton Santos. Mas a nossa preferência, mesmo que o Maracanã não dê certo, a gente acredita que vai dar, porque a gente acredita na justiça, mas se o Maracanã não dê certo, a gente prefere ainda jogar em São Januário por causa do nosso gramado, uma grama natural, nossos jogadores estão acostumados, e é a nossa casa. Lúcio, boa tarde. Eu queria entender a respeito desses dois vetos. Primeiro, me parece, eu posso estar enganado, mas que o Vasco hoje vê como mais possível ou como mais provável reverter a decisão a curto prazo em relação ao Maracanã do que São Januário. Então, eu queria primeiro que você me confirmasse isso, se vocês veem essa possibilidade como maior. A minha segunda questão, eu queria, se possível, que você fizesse comparativos sobre os dois vetos, né? Porque acho que quem leu a decisão do veto a São Januário para que o Vasco jogue lá com a sua torcida depois de cumprida a punição desportiva, fica realmente chocado com o texto, né? Um texto que beira, inclusive, o preconceito. É algo realmente chocante para mim, surpreendente até que uma decisão seja tomada com aquele parecer. De qualquer forma, eu queria entender um pouco a visão do Vasco sobre as motivações que levaram primeiro o São Januário e depois o Maracanã a serem vetados para jogos do Vasco. Quais são as motivações na visão de vocês em relação a isso? Quem não quer que o Vasco jogue? Tem alguém que não quer? Ou vocês acham que as argumentações técnicas são razoáveis? Entender um pouco a visão de vocês sobre os dois vetos, comparando-os. Olha, eu prefiro acreditar que a justiça ela está sendo feita da melhor forma possível. Né? Eu não quero colocar aqui em xeque nenhuma das opiniões técnicas de nenhum dos participantes, mas é claro que a gente se incomoda, né, quando a gente fala que São Januário, ela tem os arredores de São Januário, é um lugar perigoso, nos incomoda, porque São Januário, o Vasco cresceu junto com a Barreira. Eu frequento a Barreira do Vasco desde que eu sou moleque, então eu sempre estive lá e nunca aconteceu nada comigo. Acontece coisas? Claro,
acontece, assim como em todo o Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil. Então, você acabar com o público em um estádio ou em qualquer lugar que seja, é muito delicado quando você fala que os arredores são perigosos, que você tem risco, que você tem tiroteio e tudo mais. A gente acredita que o melhor será feito, a gente acredita na tecnicidade das pessoas envolvidas, a gente quer que a justiça seja feita, e por isso mesmo é que a gente quer abrir São Januário, e a gente vai abrir São Januário, porque a gente acredita na justiça. E a justiça, eles frequentam São Januário também. A gente conversa com o MP, a gente conversa com o pessoal, e eles estão lá nos jogos, eles frequentam para ver como é que é, até para eles poderem tomar as decisões futuras, né? Claro, a gente teve a confusão no jogo do Goiás, que foi um caso isolado, né? Então a gente jogou o ano passado inteiro com todos os jogos em São Januário lotado. A gente jogou esse ano com várias derrotas, infelizmente, em casa, e em nenhuma delas a gente teve confusão, né? Infelizmente, no jogo do Goiás, a gente teve uma confusão, por motivos diversos, mas isso não impede que a torcida volte, a gente já cumpriu a pena, e não tem nada a ver com os arredores, não tem nada a ver com a Barreira do Vasco. E a Barreira do Vasco é uma sociedade que ela precisa muito que o estádio funcione com público. A gente está falando de 20 mil famílias impactadas sem público no estádio, né? A gente tem outros projetos para alavancar a Barreira do Vasco, mas eu quero pedir aqui, fazer um apelo para que vocês frequentem também a Barreira do Vasco. Eu sei que vocês vão lá de vez em quando, mas para que o torcedor frequente mais a Barreira do Vasco, para a gente tirar esse mito da mesa, para a gente tirar essa coisa de que a barreira é perigosa. Tanto antes dos jogos como depois. A gente sai de lá de jogos que acabam 11 horas da noite e a gente fica lá até de madrugada, né? Nunca tivemos nenhum problema. Um jogo a gente tem problema, claro, tudo bem, punição aceita, cumprida. Agora a gente quer reverter essa punição e quer receber nossos torcedores na nossa casa novamente. E sobre a possibilidade de retorno a curto prazo, é isso mesmo? O Maracanã parece mais viável do que São Januário no primeiro momento? O Maracanã é mais viável, sim. A gente espera que a decisão saia hoje ainda, para a gente poder começar a vender os ingressos aos nossos torcedores e aos torcedores do Atlético também, a partir de amanhã. E São Januário talvez demore um pouco mais. A gente tem conversado diariamente, né, mais de uma vez por dia, com todos os órgãos, com a FERJ, para auxiliar a gente a tentar abrir São Januário novamente. Tivemos reuniões hoje de manhã, inclusive, com a Justiça, e a gente quer abrir nossa casa. Mas hoje, para o jogo do Atlético Mineiro, o mais provável que aconteça é a decisão do Maracanã. Até para contextualizar, né, para quem não acompanhou, depois dessa confusão do jogo contra o Goiás em junho, o juiz de plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, Marcelo Rubioli, enviou um parecer ao presidente do Tribunal de Justiça pedindo que os fatos fossem enviados ao Ministério Público para apuração. E aí, dentro disso, no despacho dele, ele disse o seguinte: para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de arma de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, que gera um clima de insegurança para chegar e sair ao estádio. Além disso, ele fala também de ruas estreitas, sem áreas de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar ao estádio. Então, é nesses termos que chega essa determinação aí para o Vasco e até esse pedido, Lúcio, você me corrija se eu estiver errada, para que o Vasco implemente algumas coisas em São Januário, faça melhorias, enfim. Qual é o pedido, afinal, para que o Vasco possa receber público mais uma vez em São Januário? O que é preciso? O que vocês precisam apresentar? O que precisa mudar no estádio para que de fato possa receber, segundo essa determinação? Nós temos um plano de ação que a gente compartilhou com a Federação do Rio de Janeiro e com todos os órgãos envolvidos. E nós temos uma matriz de responsabilidades e mapeamento de riscos também. Hoje a gente consegue dizer que a maioria do interno, que é o que cabe ao Vasco, já está pronto, já está endereçado. Então, posicionamento de câmeras, quantidade de câmeras com reconhecimento facial. A gente tem uma série de ações a serem tomadas que a gente já endereçou tudo que é interno. Agora, os arredores imediatos e os arredores mais
não tão imediatos assim, a gente depende muito do poder público. E é esse trabalho em conjunto que a gente está fazendo com eles. A gente está mapeando tudo para a gente conseguir trazer a torcida de volta. E esse trabalho é em conjunto. Ele não depende só do Vasco. Ele depende de todos os órgãos, é o que a gente está fazendo. Falou-se da biometria, né? Necessidade de biometria, que é algo estranho, porque você nem tem essa tecnologia em outros estádios do Rio de Janeiro. Qual que é a verdade em relação a isso? A necessidade de haver biometria em São Januário para que o estádio possa ser liberado? A biometria ela tem que ficar pronta até 2025 em todos os estádios do Brasil. Então é algo que a gente já tem mapeado e já está no plano de ação também com a nossa tiqueteira atual. A gente trocou há pouco tempo, e é uma coisa que a gente vai fazer. Se a gente precisar antecipar, é claro que com o devido prazo que a gente tem que ter, uma biometria a gente não instala, não começa a fazer de um dia para o outro, que você precisa de todo um background lá no sócio-torcedor, na compra de ingressos e a comparação dessa biometria na catraca. Mas a gente já tem esse plano e ela depende de um prazo, ela não é semana que vem que vai estar pronta. Ô Lúcio, queria então encerrar a entrevista com 2 perguntas rápidas para você finalizar. A primeira, em virtude de todo esse embate que está havendo há muito tempo entre Vasco de um lado e a dupla Fla-Flu do outro, vem aí uma nova licitação no Maracanã. Me parece que ela vai acontecer. A administração termina, dessa atual administração da dupla Fla-Flu, termina no dia 23 de outubro, alguns dias antes da final da Libertadores da América, no dia 4 de novembro. O Vasco está dentro dessa tentativa de licitação de conseguir também ter o Maracanã, administrando o Maracanã. E a outra pergunta, para a gente não deixar de atender o torcedor com alguma coisinha de futebol, independentemente de onde o Vasco for jogar, Maracanã, São Januário ou Newton Santos ou outro estádio contra o Atlético, o Payet, né, nova grande contratação francês, meia francês, vai ser apresentado antes do jogo? Depende muito da torcida, respondendo sobre o Payet. Depende se a gente tiver o público presente, a gente vai apresentá-lo no Maracanã. Se a gente jogar em São Januário, a gente está preparando uma surpresinha aí para a torcida também. E quanto à licitação? Enquanto à licitação, o Vasco está dentro, sim. A gente tem um grupo forte. A gente montou um consórcio que a gente chama de Maracanã para Todos. E é exatamente por isso, esse nome vem exatamente disso. Maracanã para Todos é para que todos possam jogar, né? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, os 4 grandes do Rio, e por que não começar os emergentes do Rio a jogar no Maracanã também? Eu acho que uma das pautas que eu acredito é trazer o futebol carioca de novo para ser o campeonato mais nacional do Brasil. E a gente só consegue isso fortalecendo os emergentes, né, os pequenos. Então a gente quer ganhar o Maracanã sim, mas a gente não quer ganhar só para o Vasco jogar. A gente quer ganhar para o Maracanã voltar a ser o Maracanã de quando a gente assistia quando era criança. Né? Todos os clubes jogavam, tinha preliminares, então a gente vai voltar a ter isso em breve. Lúcio, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos para o público em geral e para a torcida Cruz Maltina em especial. Vamos torcer que dê tudo certo e temos pouco tempo para saber aonde vai ser o jogo até o final do dia. Acho que vamos ter novidades, viu, Glaucio? Um abraço aí no estúdio para os amigos, um beijo para você, Glaucio. Um abraço para o fã de esportes, especialmente a torcida Cruz Maltina. A gente segue acompanhando também, Cícero. Grande abraço a você, também ao Lúcio. Muito obrigada aos dois pela participação e pelo ótimo bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.